E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Vamos ao nosso primeiro vídeo do canal História em Casa, onde eu vou estar daqui da minha casa contando história para você que está aí na sua casa, sentado no seu sofá assistindo daquela grande televisão da sala. Há um conflito entre uma potência militar, que é a Rússia, que invadiu o seu país vizinho. País vizinho cuja no passado já formou aliança com o antigo regime que a Rússia adotava. Esse país se chama Ucrânia, né? Então ali tem um conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Vamos às manchetes que saem no jornal, que começam assim: a Rússia iniciou na madrugada desta quinta-feira, dia 24 de fevereiro de 2022, uma invasão à Ucrânia, com ataques aéreos em todo o país, incluindo a capital Kiev. Foram vistas entrada de forças terrestres ao norte, a leste e ao sul da Ucrânia, segundo os próprios guardas da fronteira ucraniana. Então aqui nós temos aqui um princípio de conflito. Vem comigo que nós vamos tentar entender um pouco desse contexto histórico. Seja muito bem-vindo aos nossos vídeos de história em casa. Para ter uma noção geográfica, aqui está o mapa, não tanta boa resolução, mas vamos tentar entender. Temos aqui a Ucrânia, ao lado leste da Ucrânia temos a Rússia, poderio militar enorme, grande potência mundial, cuja hoje está fazendo uma ordem política muito grande invadindo a Rússia, nesse dia 26 de fevereiro, na qual as invasões ainda continuam. Então, nessa parte da Europa, nós vamos tentar entender um pouco sobre esse conflito que já vem com derramamento de sangue. Não se sabe ao certo quantas pessoas já morreram, mas estipula-se que já passam de suas 200 mortes, ambos os lados, né, desse conflito. E vamos à contextualização histórica, porque nada ocorre de uma noite para o dia. Então, contextualizando o histórico, vamos voltar a 85 anos atrás para ver o princípio dessa superpotência, como é que foi, e o que pode ter acarretado essa guerra entre essa potência e seu país vizinho ali, que já formou uma aliança no passado, no regime que a Rússia estava. Nesse contexto histórico, eu vou estar dando uma pincelada bem rápido, bem superficial, bem resumida sobre a Segunda Guerra Mundial, que foi entre 1939 e 1945, com o seu fim, o início da Guerra Fria, que foram a guerra armamentista, foi uma guerra de nenhum tiro, né? Como podemos falar. Ela ocorreu em 1947 a 1991. E nessa Guerra Fria houve diversas organizações criadas, como a OTAN, a Organização do Tratado do Norte do Atlântico, que foi em 1949. O fim, após a Guerra Fria, da URSS, a União das Repúblicas Socialista Soviética, a independência da Ucrânia em 1991 e relações entre o governo da Rússia e o governo da Ucrânia. Então, começamos então, esses dois mapas assim, tal, suástica ali, Alemanha, nazismo. Tá, vamos dar uma pincelada. O que foi a Segunda Guerra Mundial? Então, a Segunda Guerra Mundial, vocês podem estar observando no mapa, o meu slide está nessa tela, por isso que eu estou virado para cá, e minha câmera está para cá, que eu uso a câmera do notebook. Então, às vezes, vou estar trocando um pouco aqui o sentido. Então, você consegue ver essas duas imagens, a imagem 1 e a imagem 2. Bom, a Segunda Guerra Mundial foi um conflito de proporções globais, que aconteceu entre, já falado, 1939 a 1945. Categorizava
como um conflito em estado de guerra total, no qual há mobilizações de todos os recursos para a guerra. Essa Segunda Guerra Mundial fez aliados e eixo, dois grupos, grupo de aliado, grupo do eixo, se enfrentarem na Europa, África, Ásia e Oceania. Após 6 anos de conflito, mais de 60 milhões de pessoas morreram. Um número de mortes bem elevado, uma guerra bem sangrenta. E vamos fazer o resumo da Segunda Guerra. O estopim para a deflagração da guerra foi a invasão da Polônia pelos alemães em 1º de setembro de 1937. Aqui no nosso primeiro mapa, você pode ver à esquerda, o mapa que está de amarelo, né, ali a Rússia, onde tem aquele círculo vermelho aqui, ó, atual Ucrânia. Você vê a Alemanha rompendo aqui as suas barreiras, indo a direção a leste, tomando a Polônia como um centro de concentração de judeus ali, onde teve o Holocausto e tal. Então, se você for abrir o contexto da Segunda Guerra, você vai ver muita catástrofe, muito sangue derramado. Então, essa expansão da Alemanha em direção a leste da Europa, tentando entrar na Rússia. A guerra iniciou-se na Europa, mas espalhou pela África, Ásia e Oceania. Contudo, contou também com o envolvimento até do Brasil. Inclusive, aquela famosa figura, né? A cobra vai fumar, os nossos pracinhas que foram à Itália e tomaram aquele forte, que foi uma estratégia muito boa para que os aliados ganhassem a Segunda Guerra Mundial. E teve também o envolvimento do Brasil, diversas outras potências, né? Pode ser organizada em 3 fases distintas. A fase de supremacia alemã, que nós vemos no primeiro mapa, esse pintado de cinza aí foi onde que a ofensiva alemã conseguiu tomar em seu domínio. Tem também a fase em que as forças estavam equilibradas, tanto os aliados quanto o eixo. Então, houve um equilíbrio. E a fase que marcou a derrota do eixo, né? Então, Edson, o que é eixo? O que é aliados? Pera, calma aí. Vamos lá, Segunda Guerra Mundial, quem foram os países que representavam a aliança dos aliados e a aliança do eixo, né? Os países que representavam os aliados era o Reino Unido, a França, a União Soviética e os Estados Unidos. E o eixo era o famoso Roberto. Aquela pegadinha de concurso, né? Opa, como é que eu vou gravar eixo? Roberto. Roma, Berlim, Tóquio. Berlim é a capital da Alemanha, Roma é a capital da Itália, Tóquio é a capital do Japão. Roberto, Roma, Berlim, Tóquio. Esses eram os... você gostou, né? Tá rindo aí. Bacana, legal. Então, não vai esquecer mais. Quem participou, os países que foram participantes do eixo. Opa, Roberto. Roma, Berlim, Tóquio. Itália, Alemanha, Japão. Já sei de cor. E aliados? Porra, aliados eu tenho que dar uma pensadinha. Aliados, então, se esse for o do eixo, o Reino Unido, a França, os Estados Unidos, a União Soviética. Beleza, agora que você já tem esse conhecimento aí, show de bola. Esse conflito ficou marcado por uma série de acontecimentos impactantes, como eu já disse anteriormente. Diversos massacres, holocausto, lançamento de bomba atômica. Quem se lembra das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki? Essas bombas na qual fizeram com que o Japão saísse da guerra e desistisse de lutar ao lado da Alemanha, sendo que a Alemanha já tinha parado muito tempo antes, né? Oficialmente, a Segunda Guerra terminou em 2 de setembro de 1945, quando os japoneses assinaram o documento que reconhecia sua rendição incondicional aos americanos. Só que os nazistas renderam-se aos aliados em maio de 1945. Então, nós temos duas fases do fim da Segunda Guerra. Temos a primeira rendição dos nazistas, que foi em maio de 1945, e temos a segunda rendição, que foi dos japoneses, em 2 de setembro de 1945. Então, contexto da guerra.
Vamos entender agora os mapas. Esses mapas... Não, vamos lá entender. Primeiro mapa. A Alemanha nazista conseguiu fazer o quê? Expansão territorial. Tentou invadir a Rússia, o inverno russo muito rigoroso, perdeu tropas. Foi uma catástrofe. Ainda bem, né? Ainda bem que foi uma catástrofe. Não só Hitler, como Napoleão também tentou invadir a Rússia, e o frio, as intempéries ali do território russo contribuíram para que essas duas invasões viessem cair, né? Então, vamos contextualizar a Segunda Guerra Mundial. Como a Alemanha não conseguiu invadir a Rússia, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas vieram uma ofensiva do leste para a Alemanha, enquanto que os aliados ali, a Alemanha, estava sendo bombardeada, vindo a guerra através da França, através dos Estados Unidos e diversas outras, Reino Unido, a parte do Ocidente ali. Então fizeram o quê? Fizeram um sanduíche, né? A União Soviética a leste, a Aliança Reino Unido, França, Estados Unidos, a oeste da Alemanha. E compactaram ali a Alemanha e conseguiram, sim, ter o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, contexto histórico da Segunda Guerra Mundial, passado, bacana, relembrou aí a história, relembrou quem é aliados, relembrou quem é eixo, sabe agora quem é Roberto, beleza, bacana, vamos lá. Acabou a Segunda Guerra Mundial, duas superpotências assumem a geopolítica do momento, que era Estados Unidos de um lado, capitalista, a URSS do outro lado, regime socialista, comunista, um regime socialista, e houve-se então o princípio da chamada Guerra Fria. A Guerra Fria, que você pode acompanhar pelos Estados Unidos de um lado, a Rússia de outro lado, começou em 1947 e teve o seu fim em 1991, com a fragmentação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nesse período aí, diversos planos, diversos acordos, diversos pactos, organizações foram formadas. Plano Marshall e Comecon, OTAN e Pacto de Varsóvia, que eu vou destrinchar ao decorrer desse estudo que nós estamos tendo de contextualização histórica, voltando a 80 anos atrás, para entender hoje o que se pode estar acontecendo naqueles dois países. A Guerra Fria, então, aconteceu entre 1947 a 1991 e marcou a polarização do mundo em dois blocos. Uma liderada pelos americanos e outra pelos soviéticos. Essa polarização gerou um conflito político e ideológico entre as duas nações e seus respectivos blocos, cada qual defendendo os seus interesses e suas ideologias. Na Guerra Fria, nunca gerou um conflito armado direto entre os Estados Unidos e a União Soviética. Quando eu falo União Soviética, você tem que entender que são todas as repúblicas ali, hoje a Rússia, a antiga Ucrânia, os países bálticos ali e diversos outros, né? Que mais na frente eu vou mostrar um mapa da antiga União Soviética. Mas esses conflitos de interesse eram diversos, níveis econômicos, diplomáticos e tecnológicos. Dentre as características da Guerra Fria, destacam-se a polarização por meio de dois blocos, uma subinfluência americana e outra subinfluência soviética. Foi a grande marca da Guerra Fria. Com isso, os americanos e soviéticos possuíam uma retórica agressiva contra seu adversário e tinha aliados estratégicos. Houve uma tentativa de alguns países de realizar uma política externa independente, sem que fosse necessário aliar-se a algum dos dois países. A corrida armamentista, ela pega um grande foco nessa Guerra Fria, né? A disputa entre as duas nações e a procura por mostrar-se como a força hemogênica mantiram ambos investimentos pesados em desenvolvimento de armas de destruição em massa, as bombas nucleares e as termonucleares,
Isso foi uma das corridas na qual teve o seu início ali na Guerra Fria, né? Corrida espacial, a Rússia leva uma estação para ficar sobrevoando a Terra, os americanos levam os seus homens astronautas à Lua. Então, a disputa entre as duas nações manifestou-se também na área tecnológica entre 1957 e 1975. Concentrou-se na exploração do espaço, uma corrida espacial. Houve também interferências estrangeiras, né? Os dois países realizavam, ao longo dos anos de Guerra Fria, uma série de interferências em nações estrangeiras, como forma de garantir seus interesses. O Brasil é um exemplo, foi o alvo disso quando os americanos apoiaram o golpe militar de 1964. Opa! Pera aí, professor, golpe militar? Tá, beleza, eu sei que acontece dualidade, regime militar, tomada dos militares ao poder, houve manifestações pró-governo militar, mas vamos lidar com fatos. Foi um golpe militar bancado com Brother Sam ali de apoio. Por quê? Naquela época do contexto, vamos sair agora um pouco ali do contexto Guerra Fria, contexto Brasil. Naquela época, era-se comum ver o fantasma do comunismo no Brasil. Então, opa, comunismo, União Soviética, os Estados Unidos aqui na América do Norte não gostaria de ter influência da Rússia no Brasil, então isso fica aliado aos militares do Brasil, e os militares tomam o poder em 64, mas isso vai ficar para um próximo vídeo em República do Brasil, que nós vamos estudar isso, vou estar colocando aqui, enfim. Não foi só o Brasil, o Chile, a interferência do Estado dos Estados Unidos na Colômbia, e por aí vai, diversas interferências aqui nos sul-americanos. Bom, já em contrapartida, a Rússia, a União Soviética, naquela época, ela teve a Revolução Chinesa, né? A China foi um dos locais influenciados pela ideologia comunista e desde a década de 1920, o país vivia uma guerra civil travada por nacionalistas, apoiadores dos Estados Unidos, apoiados pelos Estados Unidos, e comunistas apoiados pela União Soviética. Depois do fim da Segunda Guerra, a Guerra Civil retomou e os comunistas conseguiram se impor e conquistaram o poder do país em 1949. O avanço do comunismo pela China alarmou os americanos e fez com que pesados investimentos dos Estados Unidos fossem destinados aos locais como Japão e Coreia do Sul. Ali nós temos ali também uma forte influência dos Estados Unidos na Coreia do Sul, naquela guerra entre Coreia do Sul e Coreia do Norte ali financiada pelos chineses, né? Temos a Guerra das Coreias, a Guerra do Vietnã, que os Estados Unidos colocou seus homens lá, a Guerra do Afeganistão, que começou em 1977, e diversas outras que esses dois tiveram a cooperação político-militar. Tá, Plano Marshall e Comecon. O Plano Marshall foi criado pelos Estados Unidos para financiar a reconstrução da Europa e conter o avanço do comunismo. Os soviéticos, em represária, criaram o Conselho para Assistência Econômica Mútua, o Comecon, que garantia apoio econômico aos países do bloco comunista. Então, ali já, no contexto Guerra Fria, nós temos o Plano Marshall e o Conselho de Assistência Econômica Mútua, criados por essas duas potências para fazer a reconstrução da Europa. Lembrando que a Europa foi duramente castigada na Segunda Guerra Mundial. Houve bombas, houve destruição, envenenamento de rios para as forças houve uma destruição total. Então, uma maneira de reestruturar foi através de planos, foi através de conselhos. Beleza. Com isso também surge a OTAN e o Pacto de Varsóvia. A OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, pela sigla OTAN, né? Organização do Tratado
do Atlântico Norte, que foi criada uma aliança militar entre os países alinhados aos Estados Unidos, em 1949, no contexto da Guerra Fria. O Pacto de Varsóvia, por sua vez, criado em 1955, visava garantir a segurança dos países do bloco comunistas. Opa, agora então aqui nós temos já uma outra organização, nesse intermeio de Guerra Fria. Países que integrantes da OTAN. Nós temos aqui a Albânia, a Bélgica, a Bulgária, Canadá, Croácia, República Tcheca, hoje, que desfaleceu, a Dinamarca, Estônia, França, Alemanha, Grécia, Hungria e diversos outros, incluindo lá os Estados Unidos. O símbolo da OTAN é aquele que você vê na imagem à direita da tela. E o que foi a OTAN? A OTAN é a Organização do Tratado do Norte, uma aliança militar internacional fundada em 1949, no contexto da sua fundação ocorrida durante a Guerra Fria. Nós estamos ainda na Guerra Fria. Seu objetivo era estabelecer um pacto militar entre os países do Tratado Norte contra o avanço da influência socialista, ou seja, eles queriam barrar ali o avanço do poder da União Soviética em território europeu, preocupava os Estados Unidos. Enquanto o leste europeu, que é o atual conflito ali, era dominado pelo poder soviético. A Europa Ocidental havia se tornado um importante espaço de influência dos Estados Unidos. Quando nós falamos de Europa Ocidental, estamos falando do lado leste ali da Europa, E essa influência se tornou por meio do Plano Marshall, aquele plano de reconstrução da Europa, que foi feita após a Segunda Guerra Mundial. Para invadir o espaço do socialismo, em 4 de abril de 49, foi assinado em Washington o Tratado do Atlântico Norte, que deu origem à OTAN. Países signatários do tratado na época eram a Bélgica, França, Noruega, Canadá, Islândia, Países Baixos, Dinamarca, Portugal, Itália, Estados Unidos, Luxemburgo e Reino Unido. Então nós temos ali uma grande concentração de países nesse tratado, O tratado acordava que qualquer ataque armado contra um dos países signatários seria considerado uma agressão a todos. Ou seja, é aquele famoso colmeia, Você mexeu com uma abelha, mexeu com todas. Então, matou uma abelha ali, vem todas para te pegar. De imediato, deveriam enviar reforços militares para combater a invasão. Como resposta, a União Soviética formulou o Pacto de Varsóvia, uma aliança militar celebrada entre os países alinhados ideologicamente à União Soviética e que tinha por objetivo se unir contra o avanço da influência norte-americana. Então, nós temos aqui pactos criados, alianças criadas, de um lado os Estados Unidos, de outro lado a União Soviética, esse contexto de Guerra Fria. Então, vamos categorizar aqui. Hoje, nós temos aqui, veja os países que faziam parte do bloco soviético. Temos ali a Rússia, o Cazaquistão, o Uzbequistão, a Armênia, a Moldávia, a Geórgia na qual Stalin, nascido ali, temos a Polônia, que era um país satélite ali da Europa Soviética, Estônia, Letônia, Lituânia. Grave esses três aqui, Estônia, Letônia e Lituânia. Dois fazem fronteiras com a Rússia. Eu não sei se vocês conseguem ver o mouse ali naquela parte. Vamos colocar ali noroeste do mapa. Estônia, Letônia e Lituânia. Isso aqui no bloco soviético. Hoje, esses três países já fazem parte da OTAN. Opa, olha a discrepância, Então, contextualização histórica é muito bom. No passado, fazia parte do mesmo bloco, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e hoje já fazem parte da OTAN, com influência dos Estados Unidos, Então, a partir da década de 1970,
nós temos a economia da União Soviética que começa a entrar em uma crise, né? Estamos ainda no contexto da Guerra Fria, gente. Lembrando que a Guerra Fria começou em 1947 e tem o seu término em 1991. Contextualizando, nós já estamos ali a partir de 1970, né? Onde a economia da União Soviética começa a entrar em crise, e a crise foi resultado da falta de ações do governo soviético para dinamizar a economia do país, que já demonstrava estar em atraso tecnológico com as outras forças potências mundiais. A disparada do valor do petróleo criou um clima de falsa prosperidade, que impediu que as reformas da economia soviética acontecessem. O envolvimento do país na guerra do Afeganistão e o acidente nuclear que aconteceu em Chernobyl. Chernobyl, que se caracteriza, está ali na Ucrânia. Chernobyl é aquele desastre nuclear que chocou o mundo em 1986, contribuíram para o enfraquecimento da URSS, a União Soviética, pois impuseram pesados gastos em um país de economia já fragilizada. Então, nós temos ali o contexto de 1986, um acidente nuclear, o quinto reator da usina de Chernobyl, houve ali uma falha, pegou fogo e houve explosão, deixando aquela catástrofe, aquela rastro radiológico naquela região, que hoje tem, até hoje, esses rastros. E isso só foi o quê? Enfraquecendo uma União Soviética na qual já estava sendo fragilizada com esses conflitos. E aqui em 1989, já próximo ao fim da Guerra Fria, nós temos o quê? Um acontecimento histórico. Um acontecimento que mostra, opa, Estados Unidos está avançando. A OTAN está avançando. Temos o quê? A queda, a derrubada, a desconstrução do Muro de Berlim, em 1989. Em 9 de novembro de 1989, foi um evento crucial na história mundial que marcou a queda da cortina de ferro e o início da queda do comunismo na Europa Ocidental e Central. Quando nós somos, da Europa Oriental e Central. Quando nós falamos da Europa Oriental, estamos falando ali o leste da Europa, o Ocidente, Estados Unidos, Brasil, ali, Reino Unido, Alemanha, Espanha. Oriente, China, Rússia, ali, a grande sua totalidade. Ásia, ali, Oriente, Ocidente. Então, a queda da fronteira interna da Alemanha ocorreu pouco tempo depois. O fim da Guerra Fria foi decretada na Cúpula de Malta, 3 semanas depois da reunificação da Alemanha. Ou seja, 3 semanas depois, vamos lá, novembro de 1889. 3 semanas depois, 1991, a queda da União Soviética, a queda da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. Quem estava no poder presidente soviético? O último presidente soviético era Mikhail Gorbachev. Começou a realizar reformas tipo a Glasnost e a Perestroika. Essas reformas de abertura do país para o Ocidente, sobretudo na economia, levaram ao desmantelamento da União Soviética, quando Gorbachev renunciou em 25 de dezembro de 1991, ou seja, 25 de dezembro de 1991, houve-se então a dissolução, o dissolvimento da URSS, o que iniciou o fim da Guerra Fria. Então, que acabou a Guerra Fria? A dissolução da União Soviética. Hoje em dia, com o fim da ameaça comunista, a OTAN
Organização do Tratado Atlântico Norte, se converteu em um organismo expansionista, com vistas a garantir o interesse econômico das nações membros ao redor do mundo. A OTAN passa a organismos expansionistas para garantir interesses econômicos das nações membros ao redor do mundo. Lembra daqueles 3 países que eu falei, gente, lembra-se bem quando estava apresentando o Bloco Soviético? Estônia, Lituânia e Letônia faziam parte do Bloco Soviético. Hoje fazem parte da OTAN. E está ali do ladinho da Rússia, né? Fazem fronteiras com a Rússia. Ó, com a queda da União Soviética, o que nós temos? Temos a independência da Ucrânia. Opa! Estamos chegando agora onde que deveríamos chegar. Fim da Guerra Fria, 1991, independência da Ucrânia, 1991. A Ucrânia passa a ser independente. O ato foi adotado em consequência à tentativa do golpe, 19 de agosto, quando a mão de ferro dos líderes comunistas da União Soviética tentou restaurar o controle do Comitê Central do Partido Comunista sobre a URS. O referendo sobre o ato da declaração da independência foi realizado na Ucrânia no dia 1º de dezembro de 1991. Uma maioria de 92,3% dos eleitores aprovou a declaração de independência elaborada em agosto de 1991. Para não se dizer 100%, a grande totalidade ucraniana, em 1991, votou ali e aprovou a declaração de independência da Ucrânia. Então, agora nós temos, então, o contexto da Ucrânia como um país independente. O atual presidente da Rússia, além de ter servido como ex-agente da KGB, do Departamento Exterior e chefe de serviço secreto soviético e russo, KGB e FSB, respectivamente. Putin exerceu a presidência entre 2000 a 2008, tendo aí sua eleição, sua reeleição, além de ter sido primeiro-ministro em 2 oportunidades, em 1999 e em 2000. E a segunda entre 2008 e 2012. Ele foi primeiro-ministro. Agora que você sabe um pouco sobre a história de Vladimir Putin, bem a grosso modo, para um pouco. O que eu falei até agora, abre um parênteses, e vamos falar sobre a independência de Kosovo. O que tem a ver Kosovo? Que está ali dentro da Sérvia, a antiga Iugoslávia e tal. É só uma referência teórica para você entender o que vai acontecer em 2014, sem spoilers. Independência de Kosovo. Ali temos a bandeira de Kosovo, o mapa ali onde que ela ficava predominando, e acompanhem comigo. Em 1997, o Exército de Libertação de Kosovo começou a atacar as forças de segunda sérvias e também civis considerados colaboradores. O conflito entre as forças de segurança da Sérvia e da Iugoslávia e os insurgentes do Exército de Libertação de Kosovo escalaram até que Kosovo estava à beira da guerra máxima ao final de 1998. Em janeiro de 99, a Organização do Tratado Atlântico Norte, a OTAN, que nós já falamos sobre a OTAN, se não se lembra, volta aí uns 3 minutos de vídeo que você vai se lembrar, informou ao governo iugoslavo que ia interferir militarmente se a Iugoslávia não aceitasse a introdução de uma força de pacificação internacional e o estabelecimento de um governo democrático de Kosovo. Negociações de paz subsequentes falharam em 24 de março a 11 de julho de 1999. A OTAN executou, então, uma extensiva campanha de bombardeios contra alvos na Sérvia e Montenegro, inclusive em Kosovo. A guerra acabou com aceitação para autorizar tropas da paz
entrarem no Kosovo e dar governo dessa província para as Nações Unidas. Opa, porque eu frisei essa parte. Vou explicar. A Declaração de Independência de Kosovo, em 2008, foi um ato das instituições provisórias do governo autônomo da Assembleia de Kosovo, adotada em 17 de fevereiro de 2008. Houve essa guerra no passado, porém a sua independência, ou para os países fora ali que viram a independência de Kosovo, só veio com a Declaração de Independência de 2008. Então nós temos ali Kosovo, a Sérvia. O Kosovo ele fazia parte, acompanhando o mapa, fazia parte ali da Sérvia, se declarou independente em 2008, com a ajuda da União Europeia, com a ajuda da OTAN, com a ajuda ali da ONU ali. Então, se declarou independente. A Sérvia, antiga aliada da Rússia, não vê essa independência de Kosovo. Assim também como a Rússia não vê essa independência de Kosovo. A República recentemente proclamada não foi feita membro das Nações Unidas, pois quase todo mundo acredita que qualquer apelo para ficar membro da ONU seria bloqueada pela Rússia, porque a Rússia não vê essa independência de Kosovo. Tá, beleza. Pega essa informação, guarde do seu ladinho esquerdo, guarde do seu ladinho direito. Nós vamos utilizar essa informação mais na frente. Ah, professor Edson, tem alguma relevância no conflito que está acontecendo hoje na Rússia e Ucrânia? Talvez. Estamos lidando aqui com contextos históricos. E contextos históricos, a gente tem que englobar tudo. Porque o que acontece em uma determinada parte do mundo pode servir de exemplo para uma outra determinada parte do mundo, que nós vamos ver a partir desse momento. Relações entre o governo da Rússia e Ucrânia no século XXI. Nós temos aqui a Europa, né? A Ucrânia, a Rússia do lado, poderio militar enorme. O que nós temos? Nós temos, então, de primeiro momento, já no século XXI, uma tensão. Uma tensão que, em 2010, havia sido feito um acordo entre os dois países sobre a questão da Crimeia. Acompanhe no mapa. Crimeia fica ali localizado numa península no Mar Negro, ao sul da Ucrânia. Então, vamos lá. Em que os russos foram autorizados a instalar uma base militar na cidade de Sebastopol. Uns nomes complicados que nós vamos ter daqui para frente, tá? Desculpe se eu pronunciar algo aqui que não esteja certo, porque não falo russo, não falo outra língua, a não ser português de Brasil, e muito mal ainda. Perdão. No extremo sul da península, que se mantém até hoje. Em troca, na época, a Rússia concedeu cerca de 40 bilhões de dólares em gás natural. Opa! Primeiro, entre aspas, conflito acordado. Uma base russa foi colocada na península da Crimeia, península ali, extremo sul da península da Crimeia. Primeiro passo. Acompanhe contextualização histórica para depois você chegar aqui em 2022. Agora eu não sei porque aqueles dois. O Vladimir Putin é um grande vilão, o Creodó, tadinho, é uma pequena potência. Acompanhe o contexto histórico, você vai tirar suas referências. Não estou aqui ficando do lado de ninguém. Só apenas acrescentando fatos aos fatos ocorridos agora em 2022. Revolução da Ucrânia em 2014. A Revolução Ucraniana de 2014, também chamada Revolução da Dignidade, teve o início em Kiev, capital da Ucrânia, a partir das violentas manifestações de protestos, conhecido como Euromaidan, contra o governo do presidente eleito, e agora começa as palavras legais. Viktor Yanukovych. Eu acho que dessa vez foi. Era o presidente eleito
na qual tinha grandes manifestações contrárias ao seu governo. Então, aqui nós temos as revoluções da Ucrânia em 2014. Pô, gostei de falar. Viktor Yanukovych. Maneiro. Nós temos, então, as revoluções da Ucrânia em 2014. Desde a dissolução da União Soviética, lembra da União Soviética? A famosa Guerra Fria de 1947 a 1991, que teve dois lados, Estados Unidos de um lado, a União Soviética do outro. Beleza, lembrou. Não lembrou? Volta um pouco o vídeo, vai lembrar. A Ucrânia estava atolada por anos de corrupção, má gestão, falta de crescimento econômico, desvalorização da moeda e uma incapacidade para assegurar o financiamento de mercados públicos. A partir de 2004, a Ucrânia busca estabelecer relações mais estreitas com a União Europeia e a Rússia. Entre essas medidas estava um acordo de associação com a União Europeia, o que proporcionaria à Ucrânia recursos condicionados em reformas. Yanukovych, o atual presidente, em 2014, contexto histórico, linha do tempo, já estamos em 2014, chegando em 2022. Calma lá, vamos contextualizar. Assinou o Viktor Yanukovych assinou um tratado de empréstimo de bilhões de dólares com a Rússia. Em vez disso, o que provocou uma agitação civil em Kiev, que levou a confrontos violentos com forças policiais que reprimiam os manifestantes. Então, nós temos o quê? Temos a queda do governo. Viktor Yanukovych, a grosso modo, era um presidente pró-Rússia. Faria os interesses de Moscou. Era o presidente da Ucrânia. Ele foi deposto com essas manifestações. Lembra do Brasil? Manifestações de 2013, impeachment, tá lembrado aí? Beleza. Ocorreu isso em 2014 na Ucrânia. Queda de governo, saída do Viktor Yanukovych em fuga da Rússia, perseguições a ele, perseguição à família. Beleza, a queda do governo foi seguida, você pode acompanhar, por uma série de mudanças, uma rápida sucessão no sistema sociopolítico da Ucrânia, incluindo a reforma de um novo governo interino e restauração das emendas constitucionais de 2004. Emendas essas que eram os acordos lá buscando estabelecer relações mais estreitas com a União Europeia. Então, nós temos aqui novas eleições de presidente em 25 de maio de 2014, nas quais o pró-ocidental, quando nós falamos pró-ocidental, esse presidente eleito aí, interinamente, ele tinha sua ideologia alinhado ali com a União Europeia, aliado com interesses a grosso modo, da OTAN. Isso fazia com que a Rússia já ficasse com um pé atrás dele. Então, nós temos o que aqui? Temos aqui o presidente interino assumindo, Petro Poroshenko. Está começando a complicar, hein? Yanukovych foi um pouquinho mais fácil, Petro Poroshenko um pouquinho mais difícil. Ele saiu vencedor dessa campanha eleitoral ocorrida após a Revolução Ucraniana e passou interinamente ser o presidente da Ucrânia em 2014. Em resposta, a Rússia recusou-se reconhecer o novo governo interino, chamando a revolução de um golpe de Estado. Iniciou uma invasão encoberta da Península da Crimeia. O recém-nomeado governo interino da Ucrânia assinou o acordo de associação à União Europeia. Ele era pró-Ocidente, ele assinou a associação ao governo da União Europeia e se comprometeu na adoção de reformas em seu sistema judiciário e sistema político, bem como suas políticas financeiras e econômicas. Então, nós já temos aqui o primeiro conflito baseado em ideologia política
entre a Ucrânia e a Rússia. Temos aquela foto ali das mudanças de regime político em 2014, tirado da Wikipédia, né? Período de 18 a 23 de fevereiro de 2014, a mutirão em Kiev, que é a capital da Ucrânia, e nós temos diversos... Ah, ficou só nisso? Não. Existe também ali, na Ucrânia, grupos pró-Rússia, porque é um país que faz divisa com a Rússia. Então, tem, como qualquer outro país que faz divisa com países, temos o quê? Temos a mãe ucraniana, o pai russo, ali um filho de origem ucraniana, de origem Rússia também, descendente de Rússia. Temos a mãe russa, o pai ucraniano, temos ali. Então, temos esse povo, né? Tanto dos dois lados. Então, a revolução foi seguida por distúrbios pró-russos em algumas regiões do Sudeste, um impasse com a Rússia sobre a anexação da Crimeia e uma guerra entre o governo separatista do Donbás, apoiados pela Rússia. Donbás é aquela região ali da bacia do Bas, ali, a região leste que nós vamos ver, deixa eu ver se é nesse próximo. Acompanhe no mapa, né? Nós temos, então, movimentos pró-Rússia em toda a Ucrânia. A Rússia ali, mais à direita ali, sabe? A leste. Esse mapa é a Ucrânia, capital Kiev. Então, nós temos o quê? Percentual da população que adota o idioma russo. Temos a grande sua parcela ali na Crimeia, na região Donbás ali, que é a Donetsk e a Luhansk. Luhansk que tem os seus movimentos separatistas, na qual há indícios que o governo russo fomenta esses movimentos separatistas, tanto da Donetsk quanto da Luhansk, que é um dos principais motivos da invasão da Rússia no território ucraniano hoje. Então, vamos lá. Então, mapa da Ucrânia, nós vemos que tem o quê? Uma divisão, né? Uma divisão da língua e idioma adotado. Temos ali a península ao sul, a Crimeia, que forma o Mar Negro, está ali no Mar Negro. Capital Kiev ao norte da Ucrânia. Forças separatistas Luhansk e Donetsk, aqui, no leste da Ucrânia, fazendo fronteira com a Rússia. E vamos começar agora a entender essa política que está sendo adotada aí. Opa, passei 2. A tomada da Crimeia pela Rússia em 2014. Acompanhe comigo no mapa. Crimeia, perdão, península que está ao sul da Ucrânia, ali ao sul, faz parte do Mar Negro. A Rússia, agora, Você lembra que eu apresentei aqui a independência de Kosovo em 2008? Eu não apresentei aquela independência à toa. Lembra que ela foi a OTAN, a União Europeia, apoiaram, enquanto que a Rússia e a Sérvia não via a independência do Kosovo? Aconteceu a mesma coisa agora, tomada da Crimeia. Porém, a Rússia vê a independência, mas a Ucrânia não vê a dependência. Mas só que tem um aspecto diferente aí. Calma aí, espera aí. Em Kosovo, não houve eleições. Não se sabia que se aquela população que morava ali, que habitava ali, queria a independência. Já na Crimeia, houve votação. E a grande maioria, por não se falar a totalidade, gostaria da independência e passasse, sim, a ser uma república autônoma. Então, vamos lá, acompanhem comigo. Com a dissolução da União Soviética em 1991, pós-Guerra Fria, a Crimeia continua a pertencer à Ucrânia como uma república autônoma, muito embora a maior parte da população tivesse origens russas.
E uma lei de 2012 tenha tornado o russo uma língua oficial. A partir de novembro de 2013, porém, o impopular decisão do presidente Viktor Yanukovych se recusa-se a assinar o tratado comercial com a União Europeia, provocou intensos protestos, lembra lá do protestos em 2014, contra o governo de Viktor Yanukovych, pela não assinatura do Tratado da União Europeia, provocou intensos protestos que levaram à destituição e fuga do presidente para a Rússia em fevereiro de 2014. Como eu falei, esse atual presidente ali, em 2014, ele tinha, assim, a sua ideologia pró-Rússia, né? A grave dissensão que se seguiu permitiu que o parlamento da Crimeia aprovasse às pressas uma independência da Ucrânia e a adesão da região à Rússia, gerando uma crise separatista com a Ucrânia. Opa, mais uma crise separatista com a Ucrânia. Vamos voltar. Lembra daquela região ali, ó, mais a leste da Ucrânia, Luhansk e Donetsk? Agora embolei. Donetsk. Vamos falar Luhansk, que é mais fácil. Aquelas duas regiões ali. Há movimentos separatistas ali. E também agora na Crimeia, com a sua independência, tornando-se república autônoma. Então, nós temos a tomada da Crimeia, parecido com aquela independência de Kosovo, em 2008. Entretanto, na Crimeia, houve votação da população que havia ali se queria ou não se aderir à Rússia, né? A adesão da região à Rússia. E a população optou por sim. Em Kosovo, 2008, não houve votação, houve bombardeio em 1998, 99, em 2008, a independência de Kosovo, mas sem votação, sem saber se a população queria. Beleza, vamos continuar. O termo tomada da Crimeia pela Rússia em 2014 foi um evento militar de importância internacional protagonizada pela Rússia e pela Ucrânia em março de 2014, cujas consequências ainda hoje ressoam no cenário geopolítico mundial. A Crimeia, ali nós temos no mapa, a Crimeia é uma região estratégica do ponto de vista político geográfico, estando localizada no norte do Mar Negro. A península já foi habitada pelos povos como os romanos, antigamente, os hunos, os otomanos, no século XVIII, grava, no século XVIII, a vitória russa na guerra contra os turcos permitiu que a anexação da Crimeia ao Império Russo, liderado pela imperatriz Catarina Grande. Opa! Século XVIII, Império Russo, Crimeia já foi anexada ao território russo. Grave esse ponto. Então, o que temos agora? Temos esse conflito já, esse conflito separatista da Crimeia, conflitos separatistas de Luhansk e Donetsk, com apoio russo, e temos também, em 2018, um ataque russo a navios ucranianos. Leia a manchete. O parlamento da Ucrânia decidiu, nesta segunda-feira, dia 26 de 2018, declarar lei marcial depois de navios russos atirarem contra embarcações do país na costa da Crimeia. Opa, o que é lei marcial, Edson, professor Edson? Lei marcial é a suspensão das leis civis e a introdução das leis militares. Na região, aqui, então, esse ataque aconteceu na região da Crimeia, região da Ucrânia anexada pela Rússia em 2014. Para a Ucrânia, o episódio, que resultou em tripulantes feridos e capturados, foi um ato de agressão. Para o outro lado, Moscou afirma que os navios haviam entrado em suas águas ilegalmente.
o confronto de domingo no Mar Negro marcou uma nova escalada na tensão entre os dois países. O que eu falei? Contextualização histórica é muito importante. A guerra não começou agora. A guerra não começou em 2022. A guerra já tem um contexto histórico. 2018 é o primeiro motim. Essa é a primeira vez que as forças militares dos vizinhos entram em conflito aberto em anos recentes, apesar de que as forças ucranianas estarem lutando contra separatistas apoiados por Moscou e voluntários russos, que a Rússia nega serem militares, no leste do país. Então, há movimento separatista dentro da Ucrânia. Lembra de Luhansk e Donetsk? Esse segundo é horrível de pronunciar. 2022, chegamos à atual quinta-feira. Você que foi dormir com aquela vitória avassaladora do Flamengo sobre o Botafogo, né? Sacanagem, botafoguenses. Não sou flamenguista. E acorda na quinta-feira com guerra, invasão, conflito. A Rússia invade a Ucrânia. A lei marcial na Ucrânia. Após o ataque militar russo, nesta quinta-feira, dia 24, o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, o atual presidente da Ucrânia, 2022, contextualizando agora, decretou lei marcial no país. A medida derruba leis civis e as substitui por regras militares em todo o território nacional. Momento de reflexão. Respira. Passamos aí por 85 anos de história. Vamos tentar aí fazer um resumão dessa aula aí, que não faço ideia de quantos minutos já temos. Linha do tempo. Desde 1939, que é o início da Segunda Guerra Mundial, a 2018. Essa é a história que eu posso falar para vocês. Tudo que falamos aqui são fatos. Não sou eu, professor Edson, estou tendo uma interpretação. Não. Isso são fatos históricos que você vai ler nos livros de história. 2022 é a história atual. Não posso dizer que são fatos. Nós temos o quê? Meios jornalísticos que estamos acompanhando esse conflito. Nós temos o que falam-se sobre esse conflito, mas nós ainda vamos analisar os fatos e trazer a verdade. Então, o que eu posso falar? Fatos. 1939 a 2018. São fatos concretos, são coisas que aconteceram e que eu posso falar, isso é história, isso é legal, isso eu posso comentar. Professor de história, historiador, trouxe para você. 1900, vamos à linha do tempo, acompanha comigo. 1939, início da Segunda Guerra Mundial. 1945, fim da Segunda Guerra Mundial. Aliados e eixo. Aliados, Estados Unidos, Reino Unido, França, União Soviética. Eixo, Roberto. Roma, Berlim, Tóquio. Roma, Berlim, Tóquio, Itália, Alemanha, Japão. Derrotados. Caíram. 1949. Perdão. Volta. 1947. Início da Guerra Fria. 1949. Criação da OTAN. 1989. 1989. Queda do Muro de Berlim. 1991. Fragmentação da União Soviética. Independência da Ucrânia. 1999. Vladimir Putin, primeiro-ministro da Rússia. Seu primeiro mandato. 2008. Kosovo. A independência de Kosovo. 2010. A implementação de uma base russa no território da Crimeia, que em 2010 ainda era da Ucrânia. 2014, tomada da Rússia no território da Crimeia através de movimentos separatistas. 2018, ataque russo à embarcação ucraniana. Beleza.
tempos atuais. Da agora para frente, eu irei passar para vocês o que está acontecendo no jornalismo. OTAN e União Europeia. Lembra lá atrás que eu falei, gente, grave esses 3 países, Estônia, Letônia e Lituânia. Gravou? Lembrou? Não lembrou? Volta o vídeo. Volta o vídeo. Vamos voltar no slide. Vamos lá, bora voltar, bora voltar, bora voltar, bora voltar. Opa, chegamos. Acompanha aí. Chegou aí? Dá um tempinho, respirou. Estônia, Letônia, Lituânia. Na parte ali norte, noroeste, fazia parte do bloco soviético, na época que existia a URSS. Tempos atuais. Estônia, Letônia e Lituânia hoje fazem parte da OTAN. Tome vocês os seus próprios conhecimentos aí. Então, o que a Rússia vê? Opa, estou começando a ver o expansionismo da OTAN já chegando aos meus vizinhos, quintal de casa. Estônia e Letônia ali, ó, fazem fronteira com a Rússia. Se você for colocar ali no mapa, esses 2 países aqui está aproximadamente a 150 quilômetros da segunda maior cidade da Rússia, que é São Petersburgo, ali na Rússia. A OTAN pode colocar, então, armamentos nesses 2 países para tentar atingir a Rússia. Houve um burburinho, agora não são fatos, volto. Fatos históricos até 2018. Agora, jornalismo, que nós estamos ouvindo. Houve-se que na Ucrânia, com esses movimentos, esses presidentes pró-ocidentais, que a Ucrânia queria entrar na OTAN, que a Ucrânia está ali, ó, próximo de Moscou. Puf, acendeu o alerta russo, acendeu a lâmpada vermelha. Opa, meu vizinho ali quer participar da OTAN. O que ele faz? Através dos movimentos separatistas, naquela parte leste ali da Ucrânia, Luhansk, Donetsk, segundo é complicado, começa ali a fazer a invasão. A Rússia inicia na madrugada dessa quinta-feira uma invasão da Ucrânia, com ataques aéreos em todo o país, inclusive na capital, Kiev. Então, nós temos o quê? A ofensiva provocou um clamor internacional ao Moscou, na qual não deu ouvido nenhum. Até agora. Nós temos aí 2 dias de invasão já. 2 dias... A Rússia, ela 2 dias depois de reconhecer a independência dos territórios separatistas ucranianos, Donbás, aqueles territórios de Luhansk e Donetsk, ali na leste, a Rússia, movimentos separatistas deu certo. O presidente Vladimir Putin, que disse que queria defendê-los contra a agressão ucraniana, lançou a invasão e hoje deve já estar próximo, se já não estiver, na capital Kiev. Nós temos então o quê? O mapa de tropas da Rússia estão posicionadas, né? Nós temos o quê? Aqui a grande concentração, Donetsk e Luhansk, está vendo? As grandes concentrações. A Crimeia, que hoje é um território pertencente à Rússia, Moldávia e Belarus. Belarus, que é um governo também pró-Rússia, né? Um governo neutro ali, mas não é se bem tão neutro, né? Porque tem grande acordo ali com Moscou. Então, o que está acontecendo? Temos ali a capital Kiev. Aconteceu que a parte norte da Ucrânia ali, Belarus, tropas de Putin começaram a invadir a Ucrânia. Através da Península da Crimeia, as tropas do governo Putin começaram a invadir a Ucrânia. A partir dos movimentos separatistas leste, ali, Luhansk, tropas do governo Putin começou a invadir a Ucrânia. E hoje nós temos o quê? A grande correria ali de ucranianos para Romênia, para Polônia, para tentar sair do país.
Então, espero que você tenha entendido um pouco sobre essa contextualização histórica. Não estou aqui ficando ao lado de ninguém, falando quem é bonzinho, quem é o mal. O que nós sabemos é que guerra nunca é bem vista. É de preto aqui, em luto, as mortes já ocasionadas por esse conflito. Guerra nunca pode ser bem vista. Professor de História, vim trazer contextualização histórica. O que está acontecendo com esses dois países? A Rússia tem seus pontos positivos? Não sei, depende da sua interpretação. Poderia ter uma diplomacia entre esses dois países? Olha, nós não queremos que vocês entrem na OTAN. Mas a Rússia não pode fazer isso, porque a Ucrânia é um país independente. Ela pode entrar sim na OTAN. Mas para a Rússia isso não é legal. Então o que a Rússia faz? Ela invade o país, ela destitua o governo, ela quebra ali com a geopolítica mundial. O que as grandes potências mundiais estão fazendo é sancionando leis para o governo russo. Temos aí Estados Unidos, que já sancionou leis pesadíssimas, leis de confisco fiscal dos bancos russos. Estão falando aí um famoso SWIFT, que é retirar todo o dinheiro de concentração das oligarcas russas da Rússia para tentar dar uma derrubada. No dia 25, esse ataque foi no dia 24, na quinta-feira, no mesmo dia, as bolsas de valores, a moeda da Rússia já fechou com uma baixa de 50% no mercado da bolsas de valores, tanto dos Estados Unidos quanto bolsas de valores ali da Ásia. Então houve um grande já negativo para a Rússia e comparação, o conflito atinge qualquer lugar, né? No Brasil mesmo houve o aumento do dólar, as commodities, né? O petróleo, o aumento do petróleo. A Rússia é o terceiro maior país exportador de petróleo. A Rússia exporta trigo, a Rússia exporta fertilizantes, e isso vai acabar, sim, interferindo em diversas outras repúblicas e países do extremo globo, né? Então, contexto histórico bacana, legal. Se você gostou, curte a nossa página, acompanhe a gente, se inscreva no nosso canal. Até a próxima. Coloque o comentário aqui que eu vou estar acompanhando. Se falei alguma coisa, perdoe, é o primeiro vídeo e vamos nessa. História em Casa, professor Edson Ribeiro, licenciado em História, historiador, estou aqui para acompanhar vocês. Vamos nessa? Tchau, tchau, gente!